Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Fofoca Científica. Para quem não me conhece, eu sou a Alice Albuquerque, sou ginecologista e obstetra formada pela Unicamp. Trouxe a Carol, minha amiga, para a gente fofocar dessa vez sobre estrogênio vaginal em sobrevivência do câncer de mama. Olá, pessoal. Eu sou a Carolina Borges. Quem não me conhece, eu também fiz ginecologia e obstetrícia na Unicamp com a doutora Alice. E vamos lá, senta que lá vem ciência. Gente, então por que a gente decidiu trazer esse assunto, né? Então, assim, síndrome geniturinária da pós-menopausa, a gente sabe que é uma doença que tem um comprometimento gigante na qualidade de vida das pacientes, né? E hoje a gente vive um contexto muito específico em que nós temos cada vez mais mulheres sobreviventes ao câncer de mama, porque os tratamentos, enfim, estão cada vez mais inovadores, taxas de sucesso mais altas, a gente tem um rastreio organizado em que a gente consegue ter um diagnóstico precoce, intervir, e essas mulheres estão tendo uma expectativa de vida enorme, né? Consequentemente, elas estão vivendo mais anos de menopausa. E muitos dos tratamentos para o câncer de mama também favorecem com que essa menopausa venha de maneira precoce ou até de maneira mais intensa do que ela viria de forma natural, né? Então, a preocupação da menopausa nas pacientes com câncer de mama é, de certa forma, uma coisa recente. E daí, quando a gente tem um estado de hipoestrogenismo muito prolongado, a gente sabe que isso para o ambiente vaginal se torna uma coisa assim catastrófica, né? Os pacientes têm uma perda de qualidade de vida enorme. A gente está falando de mulheres hoje de 40, 50, 60 anos que teriam tudo para ter uma vida sexual ativa, uma qualidade de vida melhor com relação à perda urinária, desconforto, ressecamento, e que a gente fica meio de mãos atadas e até com um certo medo na hora de conduzir isso no consultório, né? Então, com certeza não é uma preocupação só nossa, não é tanto que a revisão que a gente vai conversar hoje é uma revisão também agora já de 2026, porque o mundo todo está olhando para isso, tanto para a menopausa quanto para a sobrevivência do câncer de mama, né? Carol vai falar um pouquinho para a gente de qual que é essa revisão, como que foi feito esse estudo, e aí a gente vai tentar entender juntos as melhores recomendações para agora. Perfeito. Então, o assunto, né, como a Alice trouxe, é muito importante. E essa revisão, né, é uma revisão narrativa da doutora Laura Baquedano. Eu acho que quando for mulher, a gente pode trazer bem o nome da mulher, assim, para a gente Sim, dar uma ótimo. primeira autora, essa diva Laura, que a gente não conhece, mas é uma Laura diva. et al. Laura et al. Todo o Laura e resto esquece. colaboradores que trouxe essa revisão narrativa. E a gente já queria começar falando, porque como, né, esse episódio ele tem o objetivo também de a gente trazer e aprender a ler artigo, a gente fala rapidamente que é uma revisão narrativa. Então, lembrar que o topo lá da pirâmide, né, de estudos científicos, lá no alto está a revisão sistemática, que pega normalmente ensaios clínicos, né, que é também lá no topo, e faz uma revisão e faz uma meta-análise e chega numa conclusão. A revisão narrativa, ela está um pouco abaixo da pirâmide, porque ela não é tão bem estruturada como uma revisão sistemática. Apesar de essa revisão narrativa trazer bastante coisa da revisão sistemática, mas sem a meta-análise no final. Então, como é que funciona, né? A gente começa a pesquisar nas plataformas, né, mais conhecidas, tipo PubMed, e a gente coloca alguns meshes que a gente fala, né, através da estratégia Picos. Para quem não conhece, né, a gente define, quando a gente vai começar a pesquisar alguma coisa, a gente define nossa população, o que a gente vai avaliar de intervenção, o que a gente vai comparar com tratamento, padrão ouro ou placebo, e por último, o que é o desfecho que a gente vai avaliar. Bolando essa estratégia, a gente consegue pegar as palavras, por exemplo, nesse caso, estrógeno terapia vaginal, sobrevivente câncer de mama, e a gente bota nessas plataformas e vai começar a ler todos os artigos que a gente acha. Primeiramente, né, a gente faz um filtro, vê o que não está repetido. Então, a gente, normalmente, para fazer essa seleção dos artigos, a gente usa 2 autores, né? Idealmente 3. Porque se tiver discordância entre 2 autores que está lendo, a gente usa um terceiro para saber se vai incluir o artigo ou não. Então, desses 10 mil artigos, a gente lê primeiro o resumo, né? E rapidinho, o título e o resumo. Se não tiver nada a ver, a gente já exclui e aí vai filtrando para sobrar, às vezes, 80, 30 artigos para você ler eles inteiro
para chegar no que você vai analisar. Na nossa revisão narrativa, a gente ficou com 27 artigos no final, que tinham a ver com o assunto, né? Sobreviventes de câncer de mama e uso de estrógeno. E aí, a gente vai analisando, nesse caso, de forma narrativa. A autora foi falando, ó, tal estudo trouxe isso, outro estudo trouxe isso, e no final traz recomendações. Então, o que a gente pode perceber nesse estudo é que tem evidência de segurança em usar estrógeno em pacientes sobreviventes de câncer de mama desde 2015. E como isso demora para chegar na prática clínica. Então, ainda existe um medo muito grande de dar hormônio para quem já teve câncer de mama. Então, vamos deixar bem claro que, por enquanto, terapia oral ou transdérmica é proibido para paciente com câncer de mama. Esse estudo é específico de estrógeno terapia via vaginal para sobreviventes de câncer de mama, certo? Aí, então, Uma a gente coisa já muito tem. bizarra é que, na verdade, o maior estudo feito até hoje de TH sistêmica, ele é de 2001. E até hoje as pessoas ainda acreditam, pessoas leigas e profissionais da saúde, prescritores, né? Ainda acreditam que terapia hormonal pode causar câncer de mama, com base num estudo de 2001, que a gente tem milhões de outros estudos excelentes feitos depois. Então chama muita atenção isso que tu falou, de ter evidência científica desde 2015, e a gente ainda está meio que engatinhando na recomendação sobre isso, né? E acho que é por isso que é importante a gente trazer isso aqui também. Desculpa eu te interromper. Vai de novo. Não, não. Eu acho que é isso, né? Como isso demora e como isso atinge as mulheres, né? E prejudica muito a qualidade de vida delas. Então, eles pegou de 2015 a 2025, daí traz uma corte dinamarquesa super grande, alguns ensaios clínicos, revisões sistemáticas também estão incluídas nessa revisão narrativa, inclusive uma do Brasil, uma revisão sistemática do Brasil, de 2024, lá do Rio Grande do Sul. E o que concluiu? Para pacientes, né? Leu tudo isso, a conclusão. Para pacientes que tiveram câncer de mama ou estão tratando o câncer de mama, mesmo aquelas com receptor de hormônio positivo, usando o tamoxifeno, a gente não aumentou a mortalidade usando estrógeno via vaginal e não aumentou a recorrência do câncer de mama. Então, ela não recorreu e sobreviveu em alguns estudos até mais. Então, a mortalidade, além de não ter aumentado, reduziu. Provavelmente, né, a hipótese diagnóstica é porque a qualidade de vida melhorou. E muitas vezes, né, o tamoxifeno e o inibidor da aromatase, né, que é o anastrozol, deixa a qualidade de vida tão ruim da mulher que ela desiste de tomar. Então, uma das hipóteses é isso também, a descontinuidade pelo fato de não estar tratando esses sintomas, né, de hipoestrogenismo muito pesado para essas mulheres. Então, E que, para assim, uma pacientes. coisa. Desculpa, só uma coisa que eu acho que é importante também a gente ressaltar é que esse grupo que você citou, que é o grupo com receptor hormonal positivo e que em uso de tamoxifeno, era o grupo que mais se tinha medo. Mas também vem para esclarecer essa revisão de que aqueles grupos receptores não hormonais positivos ou receptores hormonais que não estão usando tamoxifeno, que seria teoricamente o grupo de menor risco, meio que no senso comum, também beleza, a gente pode, né? Então, a princípio, a gente tem segurança em praticamente todos os grupos de mulheres com câncer de mama. O que resta um pouco uma dúvida depois dessa revisão é especificamente o uso das pacientes que estão em uso de anastrozol, que são os inibidores da aromatase, que acho que você vai falar um pouquinho, né, também? E aí, a Alice resumiu bem, né? Porque então, para todas as pacientes que têm um câncer de mama, a gente pode usar estrógeno via vaginal, a não ser que ficou dúvida ainda, né? Que precisa de mais estudo, as pacientes que usam o inibidor de aromatase, que é o anastrozol. Por quê, né? Para a gente tentar decorar e entender também um pouco da fisiopatologia, da farmacodinâmica, na verdade, das drogas. O tamoxifeno, ele bloqueia o receptor de estrógeno, principalmente da mama. Então, se você der estrógeno, a absorção sistêmica é tão pequena do estrógeno, né, lá via vaginal, a gente sabe que a questão de microgramas, mesmo agora com essas tecnologias ultrassensíveis, é quase nada que absorve. Então, o tamoxifeno, ele bloqueia, mesmo se nada de nada que tiver, ele vai bloquear, né, porque é assim que ele funciona, ele bloqueia o receptor de estrógeno. Já o anastrozol, ele inibe a aromatase, né, então inibe a conversão, a transformação em estrógeno. Então, na verdade, ele quer criar um ambiente quase zero de estrógeno. Então, quando você dá, talvez, né? Isso os estudos ainda é um N pequeno,
o que a gente viu, né, que pode aumentar a recorrência, não a mortalidade. A mortalidade reduziu, mas reduziu ou ficou igual, né? Mas a recorrência aumentou nesses pacientes que usam inibidor de aromatase. Provavelmente por isso, né? Porque a gente tem que tentar criar esse ambiente quase zero de estrógeno. Acho que só mais uma coisa interessante do estudo, né, que ele traz, né, dessa revisão narrativa, é que mostrou que conforme você usa o estrógeno, né, a absorção sistêmica vai diminuindo, porque o estrógeno vai deixando a vulva, a vagina mais saudável, começa, né, para de ter só aquelas células parabasais, e isso com a vagina mais saudável absorve ainda menos. Então tem essa coisa também que eu achei legal de ler assim. Que é importante isso para a prática de você falar da paciente ter a continuidade do tratamento, né? Então, o que a gente tem de estudo é começou o tratamento e manteve. Isso. Não tem estudo de faz, melhora, interrompe, daqui a pouco volta, tem que fazer ataque de novo. E uma coisa legal também é que também muda com o tipo de estrogênio que você está prescrevendo, né? Então, a gente tem que tanto o promestrieno e o estriol são os mais estudados com a menor absorção possível. E daí, com base nesse estudo, a gente, enfim, todas as organizações nacionais, internacionais, acabaram se preparando também para dar a sua própria opinião. É importante você, como sociedade, se manifestar a favor ou contra, ou dizer assim, ó, esse é o nosso posicionamento, né? E daí, quando a gente vai, assim, para as principais, a gente tem as internacionais, então a COG e o NAMS, ambos se posicionaram em 2021 e 2022, que para eles mantém como primeira linha de tratamento o tratamento não hormonal, quando a gente considera os lubrificantes e os hidratantes vaginais. Tem cada vez mais sido visto o papel do laser vaginal entrando, às vezes até como primeira linha. Nos estudos ainda não é comprovado como primeira linha, mas na prática a gente vê sendo muito utilizado antes da gente passar para a parte do estrogênio vaginal, mas na falha desses tratamentos, ou na ineficácia, insuficiência, tanto a COG quanto o NAMS recomendam que sim, a gente pode usar o estrogênio via vaginal em baixa dose, mesmo nas pacientes com receptor hormonal positivo. Quando a gente traz para o cenário nacional, a Sobrac lançou agora em 2025 sua nota, reafirmando que pacientes em uso de tamoxifeno é seguro o uso de estrogênio vaginal, não só seguro como bem aceito. Nas pacientes que usam inibidor da aromatase, realmente fica mais restrito, principalmente a gente guarda para aqueles casos refratários, e se for utilizar, compartilhar a decisão sempre com a paciente e com o oncologista. E o NCCN também, em 2025, fala para a gente que quando for indicado o uso de estrogênio vaginal, a gente sim pode fazer, mas devemos preferir formulações como comprimidos ou anéis. Só que o anel vaginal a gente não tem no Brasil, né? Quando ele é formulado numa dose bem baixa, assim, de estrogênio, menos que 1 miligrama. A gente ainda não tem essa formulação, o anel vaginal que a gente tem aqui, ele é contraceptivo, mas nas sociedades internacionais, tanto o anel quanto o comprimido são preferidos porque eles são ditos de terem uma absorção mais constante, eles não fazem picos e quedas daquela absorção. Até porque a gente sabe que o creme acaba que tem escorrendo um pouco, a paciente pode colocar uma dose menor, uma dose maior no aplicador, o comprimido e o anel eles são mais estáveis. Sendo mais estável, evita isso também que a Carol falou, de você ter essas variações na dose e fazer a variação da absorção. Se eu estou estável aquela mesma dose o tempo inteiro, ao longo do tempo, com a melhora do turgor vaginal, eu vou ter também uma redução da absorção sistêmica, o que torna, enfim, cada vez mais seguro, né? Basicamente, então, né, pra gente, o que a gente aprendeu hoje? Que podemos usar estrógeno via vaginal para as pacientes sobreviventes de câncer de mama, aquelas que têm receptor hormonal positivo, aquelas que não têm, aquelas que usam tamoxifeno. Vamos dar estrógeno via vaginal para essas mulheres, sem medo. Eu acho que uma coisa também legal de a gente falar é que o FDA tirou a tarja preta, né, dos estrógeno via vaginal para câncer, para sobreviventes de câncer de mama. E a listos também do WHI, né, que é o estudo que mostrou de 2001, que podia aumentar o risco de câncer de mama, também foi retirado. Então, olha como as coisas, né, tem que mudar e a gente tem que ter menos essa hormoniofobia para coisas que tem muito estudo, né? Que é o caso do estrógeno via vaginal e sobrevivente de câncer de mama e terapia de reposição, terapia hormonal para as pacientes que não têm câncer de mama, né?
Então, isso Não, e melhora a assim, qualidade de vida. enxergar sua paciente, né? Porque às vezes aquela mulher tá lá já há 10, 20 anos livre de doença, só que com a vagina totalmente ressecada, síndrome geniturinária lá truando, e ela precisando de um tratamento eficaz, já com falha do hidratante, ou às vezes até sem acesso a um laser vaginal, sem melhora, e você vai ficar com medo de prescrever uma coisa que já tem inúmeros estudos comprovando, sendo que você pode, inclusive, compartilhar a decisão com ela. E se ela simplesmente decidir suspender o tratamento? Se ela decidir que ela não vai mais manter o tamoxifeno e ela acabar tendo uma recidiva, porque ela precisou priorizar a qualidade de vida e não tinha informação de que podia fazer as duas coisas, né? Enfim, acho que a gente não tem que ter medo de prescrever uma coisa que está estudada, que está respaldada. Não é uma sociedade que está dizendo, são todas que estão em consenso. Dessa vez aqui não está tendo turbulências, né? Está todo mundo concordando. É uma questão de se atualizar e de pouquinho em pouquinho combater um pouco a desinformação também das pacientes, né? Enfim. Então, vamos usar estrógeno, né, via vaginal, preferencialmente baixa dose. O óvulo é melhor que o creme, mas se só tiver disponível o creme, tudo bem. E preferir promestrieno e estriol do que estradiol. O estriol, a gente tem a formulação em comprimido vaginal já aqui no Brasil. Tem algumas marcas, não vou citar aqui, né? Mas ele vem inclusive com um aplicadorzinho, o creme, desculpa, o comprimido. O óvulo geralmente precisa ser manipulado, então a gente tende a dar preferência, ainda mais com questão hormonal, o veículo importa na hora da absorção e tal, tende a dar preferência às formulações que já tem na farmácia, mas realmente o anel a gente não tem. E, enfim, acho que é isso, gente. Eu amei. Muito obrigada. Um beijo, até a próxima. Beijo!